Graça e paz, tudo bem? Eu vim trazer uma palavra de Deus para você, amém? Eu vim te falar sobre o Deus da Bíblia cristã, do Velho e do Novo Testamento. A palavra de Deus no livro de Isaías 43, versículo 10 e 11, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus diz assim, ó, não houve Deus antes de mim, e nem haverá algum depois de mim, amém? Eu sou o único Deus, a palavra de Deus diz, amém? E no livro de Oséias, capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus diz que Deus disse assim, ó, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Amém? Jesus, que foi o Filho de Deus, que Deus enviou aqui para a terra para perdoar os nossos pecados e nos libertar do castigo cometido debaixo da primeira aliança. Jesus, a Bíblia diz que Cristo morreu para nos libertar do castigo cometido debaixo da primeira aliança. Amém? Para nos tirar do castigo. E Jesus, no livro de João, Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém viria ao Pai se não fosse por ele. Amém? No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz, tendo sido justos pela fé, temos paz com Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe, amém? Mas eu vim te dizer sobre os feitos de Jesus Cristo, o príncipe da vida segundo a Bíblia, amém? Jesus, que é o Filho de Deus, Jesus mandou os discípulos dele irem na frente de Jesus no barco, porque Jesus tinha ido orar e os discípulos foram na frente do barco. Jesus foi orar, quando ele terminou de orar, ele foi ao encontro dos discípulos dele no barco. Só que esse barco, onde estavam os discípulos dele, já estava longe. E Jesus foi andando por cima das águas. No livro de Mateus, capítulo 14, a Bíblia conta que Jesus foi ao encontro dos discípulos dele, andando por cima das águas. Jesus... E ali o discípulo Pedro, que era discípulo de Jesus, viu Jesus e ficou com medo. Aí Jesus falou assim, olha, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro perguntou assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até ao teu encontro por cima da água. Aí Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, Jesus, manda eu ir ao teu encontro por cima da água. Aí Pedro foi andando por cima da água até o encontro de Jesus. Apesar de Pedro ter afundado por causa do medo, a Bíblia relata que Pedro andou por cima das águas. Deixa eu te falar uma coisa, quando você está com Jesus Cristo, ele te faz andar por cima das águas. E Pedro tinha pedido, se é o Senhor, manda eu andar por cima das águas. E Deus fez conforme a fé de Pedro. Pedro andou, porque Deus tinha permitido. Amém? A Bíblia conta que que Pedro andou por cima das águas. Jesus é aquele que nos faz andar por cima das águas. Amém? Quando a gente está com Jesus, ele é aquele que nos faz andar por cima das águas. Amém? Quando Pedro andou, a Bíblia não relata que Pedro afundou no princípio. Pedro afundou porque ele teve medo. Amém? Porque ele não confiou no Senhor. Mas a Bíblia relata que Pedro andou por cima das águas. Amém? Porque Jesus tinha permitido. Amém? Então, quando a gente está com Cristo, segundo a Bíblia, ele é aquele que nos faz andar por cima das águas. Confie no Senhor Jesus, que ele vai te fazer andar por cima das águas, igual ele fez com Pedro. Amém? Que Deus te abençoe. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra. Me ajuda a pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus que gera salvação. Amém? Que Deus te abençoe.